Olá pessoal, eu sou o professor Max, né? Max Brandão de Oliveira, sou do departamento de estatística, né? Sou graduado em estatística e minha área de pesquisa é de melhoramento genético, ok? Esse semestre vou acompanhar vocês com a disciplina de introdução à análise de dados categóricos, ok? É uma disciplina bem simples, agradável, eu tenho certeza que vocês vão gostar por ser bem prática. No conteúdo programático, o que nós temos? Vamos começar com a inferência para as distribuições binomial e multinomial, teste de Pearson e da razão de verossimilhança generalizada, testes de adequabilidade de distribuições, tabelas de contingência, diferença de proporções, risco relativo e razão de chance, teste de independência e homogeneidade, teste exato de Fisher, associação parcial em tabelas estratificadas 2 por 2, o teste de Cook-Mantel-Hazel, introdução aos modelos lineares generalizados. Vamos ver os dois principais associados à disciplina, que é a Poisson e a regressão logística, e modelos log lineares. Quanto às referências bibliográficas, de 1 até a 5 temos as referências básicas, a bibliografia básica, que é a bibliografia complementar, ok? Um livro muito bom é o do Agreste, tá? Seja de 96 ou de 2002, ele é excelente, mas ele é em inglês, então para quem prefere o português, tem esse aqui do Paulinho do Singer, análise de dados categorizados, ok? Bom, então vamos começar com os conceitos iniciais, começar com uma parte bem introdutória, né? Que é o que é a ideia de estatística em si. Como é coisa rápida, eu prefiro dar uma ideia do que eu acho e aí a gente vai passar por essa parte bem rápido, tá? Então, para alguns autores, ela é considerada só uma matemática aplicada, tá, aos dados. Então, é como se você estivesse especificamente utilizando a estatística, né, como uma ferramenta matemática para tratamento de dados, tá? Também é considerada um conjunto de técnicas para coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar dados ou provenientes de experimentos, né, ou vindos de estudos observacionais, tá? Que é uma definição mais completa, que é a que eu me identifico mais. E aqui é um sistema científico para coleta, organização, análise, interpretação e apresentação de informações que possam ser colocadas sob forma numérica. Então aqui tudo que a gente faz, a gente acaba trazendo para a parte quantitativa. Mesmo que os dados sejam qualitativos, a gente faz com que eles sejam transformados de forma quantitativa e sim analisados e apresentados os resultados, né? Ela pode ser utilizada, vejam só, empresa farmacêutica, por exemplo, na avaliação de novos medicamentos, né? Inclusive da vacina, por exemplo, pesquisa eleitoral, né? A gente escuta bastante nessa época, levantamento da receita e das despesas de uma empresa, que é na parte mais empresarial e ou institucional, pesquisa de mercado, né? Por exemplo, local de instalação, se vai instalar no local correto, aceitação de um produto, número de funcionários, se tem demanda, se tem que dividir um setor ou diminuir o setor, deixar só em um. Na indústria, por exemplo, controle de qualidade, e instituições públicas, controle e previsão de demandas, por exemplo, na educação, saúde e segurança. Então, basicamente todas as áreas que a gente tem, independente de qual seja, a gente utiliza estatística, desde a genética até a parte de letras, de pedagogia, psicologia, medicina, tudo a gente pode utilizar a estatística como uma ferramenta aí bastante prática, né? Foco aqui nessa parte de empresa farmacêutica, né? Então, tanto na parte de farmácia como de medicina, odontologia, que é mais ou menos onde a gente tem uma maior empregabilidade da análise de dados categóricos. Não é que nas outras não tenham. Você pode utilizar na parte de pesquisa eleitoral, na parte de controle de qualidade, tudo isso você pode utilizar na parte de dados categóricos, mas na parte de saúde é bem forte, né? Inclusive, algumas disciplinas aí pelo Brasil, né, dentro dos cursos de estatística, essa disciplina às vezes é chamada de bioestatística, tá certo? Bom, então a estatística vai se dividir em duas grandes vertentes, né? Que é a estatística descritiva ou dedutiva, né? E a estatística indutiva ou inferência estatística, né? Ou inferencial. Na descritiva, que vem da dedução, vai do geral para o particular, tá?
E é quando você tem uma amostra, tá? Você tem um conceito e pega esse conceito e joga para situações particulares. E na indutiva, né, é o caso clássico da estatística. Você pega de um caso particular e extrapola para o geral, né, que é o caso clássico da amostra, né? População é o geral, a amostra é um subconjunto, né, que é o caso particular, e você pega os resultados dessa amostra e joga para a população, tá? Então, as duas são vertentes bem úteis, né? Essa aqui é mais a descrição dos dados, essa aqui você está já inferindo para a população, tá? Então, no caso do censo, a gente não usa inferência em si, é mais uma questão descritiva, né? Então, o censo que o IBGE faz aliás, ele vai fazendo, né, durante esses 10 anos, e a cada 10 anos ele gera o resultado e atualiza a cada 3 anos, né? Então, o censo, como ele trabalha em tese com toda a população, em tese não, ele trabalha com toda a população, então não vai fazer inferência nenhuma, ele só vai descrever o que está acontecendo com a população brasileira, né? A desvantagem, alta demanda de tempo, né? Alto custo, lógico, para você ter que coletar toda a população, um país com dimensões continentais como o Brasil, ele vai exigir tanto uma demanda alta de tempo quanto de custo, né? Então é descritivo e praticamente inexistente, tá? E nos conceitos importantes nós temos aqui a amostragem e dividido em duas partes, né? A probabilística e não probabilística. Então, basicamente, a probabilística a gente consegue utilizar um sistema aleatório para obter essa minha amostra, né? Então, se for pegar uma amostra de alunos, eu consigo ter todos os alunos na UFP e fazer uma amostragem com os alunos dessa universidade. Então, consigo fazer esse sistema de sorteio aleatório, né? Já não probabilística, eu não consigo fazer isso. Então, antigamente não era considerado essa amostragem não probabilística para pesquisa, já que não tinha esse rigor em termos de sorteio aleatório, né? Mas hoje, devido a algumas situações bem específicas e o fato de a amostragem não ser fácil e ser difícil de ter acesso a esses indivíduos, esses elementos, então a não probabilística hoje está sendo tranquilamente utilizada. A gente vai ver mais na frente algumas técnicas para fortalecer mais o conceito de amostragem não probabilística. É bastante utilizado nessa parte de análise de dados categóricos, certo? Então, o experimento aleatório, né, que são fenômenos que são repetidos várias e várias vezes, e mesmo assim você não consegue dizer o resultado que vai acontecer. São imprevisíveis, por isso o nome é aleatório. Então, aqui dois exemplos básicos, né, que a gente vai ter uma ideia aqui. O lançamento de uma moeda, se você lançar várias e várias vezes, ainda assim você não vai conseguir dizer, né, predizer qual vai ser a face que vai ser sorteada. Da mesma forma para um dado. O espaço amostral, né, representado pelas letras S ou ômega, né? Então é um conjunto de todas as possibilidades, né, desse meu associado ao meu experimento aleatório, né? Então aqui no caso do dado de 1 a 6, no caso da moeda cara ou coroa, tá? E um evento é qualquer conjunto, né, oriundo, né, desse experimento aleatório. Então, por exemplo, se eu tenho uma face, jogar a moeda, eu tenho uma face cara ou coroa. Um evento poderia ser face cara ou face coroa. Eu jogo um dado, um evento é face 6, face 2, ok? Então aqui alguns conceitos mais específicos na parte de diferença, né, para relembrar, que eu acho importante. Então, estatística é uma função da amostra que não depende de parâmetros desconhecidos, né? E, por exemplo, tem o mínimo, máximo, mediana, média, variância. Então, são funções da minha amostra. E o parâmetro é uma estatística, né, dentro desse intervalo, o qual o parâmetro está situado, né? E variável aleatória, né, como o nome já diz, é uma característica, né, que o indivíduo, que o elemento tem, que você está estudando, que você consegue utilizar essa variável para fazer os estudos estatísticos, né? Elas têm duas características, né, qualitativa e quantitativa, né? No caso de dados categóricos, o foco vai ser mais nas qualitativas, ok? Então aqui, ó, um conceito bem básico aqui de variável aleatória, ó. Um conceito que a gente vê na estatística é que uma variável aleatória é uma função, né, que é associada de valores numéricos associados é uma função, né, que associa o conjunto dos valores do meu espaço amostral ao conjunto dos reais. Então aqui um exemplo, ó, lançamento simultâneo de 3 moedas.
Então só tem em cada lançamento coroa o cara. Então aqui eu tenho todas as possibilidades. Isso aqui, experimento aleatório, vai ser jogar a moeda, 3 moedas no caso, simultaneamente. E aqui eu vou ter o meu espaço amostral, não vou ter nada diferente disso aqui. E uma variável aleatória que representa bem isso aqui é isso aqui, ó. X é a variável aleatória contabilizando o número de caras, né, nesses três lançamentos simultâneo de 3 moedas. Então aqui eu tenho 0, 1, 2 ou 3, ou seja, eu tenho nenhuma face cara, 1, 2 ou 3 faces cara, ok? E dentro da variável aleatória, como eu falei, eu vou ter, dentro da qualitativa, eu vou ter a nominal e a ordinal, né? A nominal não existe ordem, e a ordinal a gente consegue introduzir esse conceito de ordem. Então aqui tem alguns exemplos, né? E na variável quantitativa eu tenho discreta e contínua. Geralmente discreta por meios de contagem, né? É obtida por meios de contagem, e a contínua pertence ao conjunto dos reais, né? Enquanto a discreta é o conjunto dos naturais. Ok? Então aqui são alguns conceitos básicos só para ter uma ideia. Da mesma forma que a gente vai ter álgebra booleana, tá? E simbologia lógica. Mas, professor, o que é que isso tem a ver? A simbologia lógica em si, basicamente a gente está trabalhando com dados de natureza qualitativa, seja nominal ou ordinal. Mas independente dela, a gente consegue traçar uma relação, né, entre como elas se relacionam. Então eu posso ter as representações lógicas, né, que são associadas aos conjuntos, né? Então, por exemplo, operações I de interseção ou de união, né, complementariedade, tudo isso. Então, no caso, como a gente vai trabalhar bastante com eventos dicotômicos, então a gente vai ter uma ampla aplicabilidade, né, dessa álgebra booleana, tá? Em específico por dados qualitativos. Então aqui eu tenho algumas simbologias, né, que vai ser útil para vocês, mas a gente não vai precisar saber disso, é mais a questão aqui dessas operações, que são as mesmas de conjuntos, né? Então aqui tem algumas características importantes. Leis de Moore a partir de conjuntos. Então aqui tem alguns eventos associados, né, associando álgebra booleana e simbologia lógica. Então aqui é complementariedade, né, que eu tenho o evento A, que o evento não A. A menos B serão só aqueles elementos que estão no conjunto A. A união B, elementos de A ou de B, e aqui a interseção B é a interseção. Então, como aqui a gente vai trabalhar com variáveis qualitativas, a gente pode muito bem traçar tudo isso aqui e associar esses conceitos, né, nos dados qualitativos. Quando estivermos trabalhando com dados mais práticos, aí vai ficar bem explícito isso. Eu vou relembrar isso para vocês, tá? Bom, agora entrando já no conceito de dados categóricos, que é a disciplina. Então, essa parte aqui foi só uma introdução para dar uma ideia, relembrar alguns conceitos importantes que a gente vai precisar, né? Bom, então em alguns estudos, né, as variáveis, a gente obtém variáveis qualitativas e quantitativas, né? Então, alguns exemplos aqui que podemos ter de variáveis em alguns estudos, de forma bem geral. Melhora do paciente, se teve ou não, ela também pode ser categórica com mais de 2 níveis, pode ser de 1 a 5, de 1 a 10. Desempenho do candidato, bom, regular ou péssimo. Local de moradia, norte, sul, leste, oeste. Horas de alívio de dor de cabeça, eu posso ter 1 hora após a medicação imediata, 1 hora de alívio, 2, 3 ou mais de 4 horas. E idade em anos. Então, aqui são algumas variáveis que eu tenho, né, de exemplos de variáveis que eu posso ter no meu estudo. E aqui são algumas básicas, né? Mas eu também tenho o sexo, estado civil, são variáveis de perfil, né, que a gente utiliza para traçar o perfil daquele entrevistado, né? Que vai ser importante no momento em que quisermos fazer algumas relações, né, entre essas variáveis de perfil com as que são do objetivo do estudo, para saber se existe diferença entre sexo, entre etnia, entre estado civil, faixa etária e por aí vai, né? Então, essas variáveis são classificadas de acordo com as escalas de mensuração, né? Então elas podem ser, né, dicotômicas ou binárias, 0 ou 1, sim ou não, tá? Bom ou ruim, politômicas, né? Então, ordinais ou nominais. Um exemplo de politômicas, que é nominal, por exemplo, estado civil, né? Então tem casado, divorciado, solteiro, né? Por aí, viúvo, tá? E ordinal, por exemplo, ordinal seria grau de instrução, um exemplo bem clássico, né? Então aí tem ensino médio,
ensino superior, mestrado, especialista, né? Mestre, doutor e por aí vai, pós-doutor. Então, contagens discretas, né? Por exemplo, número de filhos, né? Número de cursos que a pessoa tem, número de idiomas que a pessoa fala ou que ela lê e por aí vai, né? E contínuos, por exemplo, peso, altura, ira, salário da pessoa, então uma série de variáveis contínuas aí, tá? Então, quando o interesse do pesquisador ou por conveniência, essas variáveis contínuas também podem ser categorizadas. Então, isso é muito comum de acordo com o condutor da pesquisa. Então, a gente pode transformar a idade em faixas etárias, né? Resultado de um exame médico, isso existe bastante, né? Às vezes você pega um exame, aí você vê lá, até tal valor, ótimo, de tal valor até outro, ruim, e assim vai. Peso, obeso, não obeso. Outra forma, peso, abaixo de 60, entre 60 e 100. Lembrando que o colchete aí é intervalo pertencendo, contendo 60, né? Até mais de 150 quilos. Então, mesmo que a gente tenha no banco de dados variáveis quantitativas, a gente pode transformar em qualitativas, ok? Então, essa questão de agrupamento, ela pode ser útil ou não. Quando é que é útil? Quando você quer saber especificamente se uma faixa etária vai ter um rigor maior dentro daquela sua característica. Por exemplo, agora nessa questão dessa pandemia. No início, a quantidade de pessoas que foi mais vitimizada, né, foi a faixa etária acima de 60 anos. Então, se a pessoa tem 61, 65, 80, obviamente vai ter uma diferença provável, né, no grau da doença, né, no grau que ela vai evoluir a doença. Mas, se você também quiser trabalhar só a quantidade dentro daquela faixa etária de óbitos, você trabalha. Então, pode ser útil até acima de 60, por exemplo, de 19 até 40, 59 e abaixo de 19 anos. Então, vai depender muito de quem está conduzindo a pesquisa, do que a pessoa vai decidir e do que vai ser útil. Tenho trabalhado também agora numa parte com um professor da área que está fazendo um doutorado na Fiocruz, que ele consegue, ele preferiu categorizar. Então, até as variáveis que eram quantitativas foram transformadas em qualitativas. Por exemplo, o custo que o indivíduo era internado no hospital público. Então, cada indivíduo, quando ele é tratado da entrada até a saída dele, a alta, ele vai ter um custo, né? E ele preferiu colocar esse custo, né? Então a gente colocou a classe que ele já tinha visto na literatura, de 0 a 1000, de acima de 1000 até 5000 e acima de 5000. Né? Para ele ver, ó, será que a maioria dos custos estão dentro de um valor menor até R$ 1000? Ou a maioria, ou existe uma pequena quantidade que está lá acima de 5000 que pode focar para que essa pequena quantidade seja erradicada e esses altos custos eles sejam reduzidos, né? Então vai depender muito do objetivo da pesquisa. E em função desse delineamento amostral e dos objetivos, as variáveis podem ser ainda classificadas em variáveis. Variável resposta, né, e explicativa. Então, o que seria uma variável resposta? Aquela variável que vai responder o objetivo da pesquisa. Por exemplo, se eu quero saber o rendimento dos alunos do curso de estatística, a variável mais rápida que eu consigo, quantitativa ou qualitativa, nesse caso a quantitativa, seria o IRA. Então, rapidamente, se o aluno tiver um IRA de tipo 9000, então você acha supõe-se que o rendimento dele seja bom. Se ele tiver um IRA, por exemplo, abaixo de 3000, supõe-se que não seja. Professor, mas eu não posso classificar assim. Mas é só um exemplo. Então eu posso colocar faixas. Acima de 7000, bom, entre 4,5 e 7000, quase 7000, né? Regular, e abaixo de 4,5, ruim. Então poderia categorizar, né? Então essa seria a minha variável resposta. Ou IRA, tanto quantitativa como categorizado. E explicativa, algumas respostas que poderiam explicar o porquê desse comportamento da variável resposta. Por exemplo, sexo, etnia, renda familiar, se veio de escola pública ou não, se
quantas horas estuda por dia, se o tempo que gasta até a universidade, se trabalha, se tem filho, tudo isso vai ser uma variável que explica o porquê daquele IRA. Pode explicar ou não o porquê daquele IRA, né? Então a classificação nem sempre é simples ou óbvio, então vai depender de quem está levantando esses dados e quem está realizando a pesquisa de decidir quais variáveis ou testar. Então às vezes você acha que a pessoa ter vindo em escola pública pode fazer com que o IRA dela seja menor, aí você vai ver e não é. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, para isso serve a estatística, a gente vai fazer inferência, né, com base nas variáveis, né, tanto a resposta como a variável explicativa. Então, o objetivo, no caso dessa disciplina, vai ser apresentar testes para vocês, medidas de associação e modelos de regressão utilizados com frequência em estudos, né, especificamente para dados categóricos. Nesse caso, a gente vai trabalhar com a variável resposta sendo categórica, né, e as variáveis explicativas categóricas ou contínuas. Então, nosso foco vai ser na variável resposta categórica e na explicativa ou nas explicativas, tanto faz, mas o foco é em variável categórica na resposta. Por isso o nome é análise de dados categóricos, porque vai tanto ser para dados categóricos ou discretos. Então, o que seria um exemplo de casos discretos? Número de pessoas, quantidade de pessoas por município que tem doença cardíaca, que tem pressão arterial alta, né? Então você está trabalhando com contagem por município, então também entra nesse caso, né? Então o foco vai ser em respostas categóricas, mas discretos também tem alguns modelos. Por exemplo, categórica, regressão binomial, né? Com a distribuição binomial, que é a regressão logística ou regressão Poisson. Então vai para os dois lados, de categoria e de contagem, tá? Então aqui, ó, a justificativa para essa disciplina é as distribuições discretas de probabilidade, né, binomial, multinomial, Poisson e binomial negativa são as principais, vão ser principalmente utilizadas nessa disciplina. Então, quando a gente for trabalhar no próximo vídeo, vai ser de inferência das distribuições, né? O foco vai ser binomial e multinomial, mas eu também vou falar um pouquinho da Poisson, que ela tem mais aplicabilidade do que a binomial negativa e é mais difundida. Então eu vou acrescentar aí a Poisson também, tá? Além da multinomial e da binomial. Então aqui um exemplo bem rápido, né? Consumo de álcool e câncer de esôfago. Será que existe relação? Então espera-se que, né, a causa, né, de um câncer de esôfago seja o consumo de álcool. Nesse caso é um exemplo bem básico, né? A gente sabe que tem histórico de família, hábitos alimentares, prática de atividade física, tipo de alimentação e por aí vai. Mas aqui é só especificamente duas variáveis, duas dicotômicas. Então, ó, consumo de álcool, sim, não. E se tem câncer, sim, não. Aí eu tenho umas quantidades aí, né? Então, ó, quem não consome álcool e não tem câncer de esôfago, 666. E sim, 96, tá? Aparentemente, pode ser que não exista relação. Mas só olhando para a tabela, a gente não consegue já ser decisivo, né, nessa resposta. Mas a gente pode fazer um teste, por exemplo, teste quadrado, que vai se encaixar perfeitamente nessa tabela de contingência, tá? Então, no caso aí, o efeito seria o câncer de esôfago, que seria a nossa variável resposta, né, o objetivo. E uma causa que poderia explicar esse efeito, né, seria o consumo de álcool, tá? Então, seria só um exemplo básico. E outra aqui, idade, né? Aí já em duas categorias, adultos e jovens. Sequência de tratamentos, né? E aqui o efeito. Então aqui eu tenho dois períodos para avaliação, né? O A, B e o placebo, né? Então aqui tem os tipos de tratamentos, né? Tratamento A, o B e o placebo, que não é um tratamento, mas a pessoa não sabe. E em jovens e adultos. Então aqui eu tenho favorável nos dois períodos, favorável no primeiro e não no segundo, tá? Não favorável no primeiro e favorável no segundo, e aqui não favorável nos dois períodos. Então aqui a contagem, no caso 50 dentro de cada subcategoria dessa, tá? E aqui eu tenho as discriminações, né, dentro de cada subtratamento desse. Então são dois exemplos aí bem específicos. Então nos dois casos eu estou trabalhando o quê? Com tabelas de contingência
mesmo que estratificadas, mas são tabelas de contingência, né? A outra 2 por 2 e essa 4 por 6, ok? E essas tabelas de contingência, elas podem ser generalizadas nesse cenário aqui. Então, tenho duas variáveis quaisquer x e y, tá? A variável y tem r categorias e a variável x s categorias, né? Então aqui eu vou ter, ó, número de indivíduos que tem a categoria x1, y1. Aqui, número de indivíduos que tem a categoria x1, yr. E aí eu tenho as quantidades, né, as contagens de indivíduos, né, de acordo com as categorias de x e de y. Aqui eu tenho os totais marginais de x, os totais marginais de y e o total global, tá? Então aqui eu tenho as especificações, né? N e J, frequência de indivíduos na categoria I de x e j de y, e de 1 a S e j de 1 a R. N ponto é o total marginal da linha, N ponto J é o total marginal da coluna, e aqui o tamanho da minha amostra, ok? Então a maioria dos nossos estudos a gente vai ter variáveis nesse sentido, ou então um banco de dados que a gente consiga utilizar uma contagem, né, dessas variáveis aí, que são categóricas as duas. Além disso, a gente também pode ter essas notações de probabilidade, né? Então eu tenho aqui, ó, PYJ, probabilidade conjunta, né, de x na classe Y na classe J, P, entre parênteses, IJ, vai ser a probabilidade condicional de Y igual a J, dado x igual a I, né? E aqui o contrário, e P e ponto vai ser a probabilidade de x igual a I, e P ponto J vai ser a probabilidade de Y igual a J. Então, como se fosse especificamente associada a cada variável, cada categoria da variável x ou da variável y, né? Então, esses tipos de dados que a gente trabalhou até agora e mencionou, a maioria são dados oriundos de contagem, né? Seja contagem de tabela de contingência, ou contagem por município, mas as duas principais variáveis discretas que a gente trabalha nesse âmbito são a binomial ou multinomial e a Poisson, ok? Então, ó, a gente vai falar um pouquinho dessas três distribuições de forma bem rápida, né? Porque até vocês já viram, e no próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho dessas inferências para essas duas distribuições, tá? Então a binomial tem a notação BNP, então eu tenho aqui dois parâmetros, né? O N, que é o número de ensaios, e P, a probabilidade associada ao sucesso, né? Então, esses ensaios, eles devem ser independentes, que são considerados ensaios de Bernoulli, ou seja, são ensaios independentes e identicamente distribuídos, e que a probabilidade em cada ensaio vai ser a mesma, sempre P. Então, eu vou ter, em cada ensaio, eu vou ter a probabilidade de sucesso P e constante em cada ensaio, e todos esses ensaios são independentes. X conta o número de sucessos nesses N ensaios, que é a variável aleatória x, e a função de probabilidade vai ser essa. Então, se a gente for parar para pensar, é uma distribuição de probabilidade bem intuitiva, né? Então, aqui eu estou contando o número de sucessos nos N ensaios. Então, eu tenho aqui, ó, combinação de nx a x. De quantas formas eu vou ter nos meus N ensaios x sucessos? Então, eu vou ter essa combinação, porque a ordem vai importar? Vai. Então, se eu tiver a moeda, lançar 3 moedas simultaneamente, cara, coroa, cara, eu vou ter 2 caras. Se eu tiver cara, cara, coroa, também vou ter 2 caras, mas a ordem foi diferente. Então, vai ter diferença, ok? Então, por isso que eu vou ter que saber de quantas formas possíveis eu vou ter nos N ensaios x sucessos, ok? Então, se eu tenho x sucessos, então eu vou ter que ter p elevado a x. Né? Então, se eu tenho x sucessos, eu vou ter n menos x fracassos. Então, p, que é a probabilidade de sucesso elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x, em que n menos x é o número de fracassos desses n ensaios, tá ok? E o x vai estar variando de 0 até n, tá ok? Bem simples, né? É uma distribuição de probabilidade que a gente acaba vendo naqueles casos clássicos de moedas, né? Lançar moeda, 4 moedas simultaneamente, eu quero saber a probabilidade de eu ter 5 faces cara, pelo menos 3 caras,
nenhuma cara, todas coroas, então todas elas encaixam perfeitamente nesse sentido. A esperança de x é NP e a variância é NP, 1 menos P. Tá aqui um exemplo bem simples, né? É uma prova de 60 questões de múltipla escolha, com 5 itens, com a probabilidade de acertar pelo menos 50 questões no palpite. Então aqui, ó, são 5 itens, então a chance de você acertar, né, ou seja, só tem um item certo, então é 0,2 é o meu sucesso e 0,8 é o meu fracasso, ou seja, a chance de errar é 4 vezes, né, a do acerto. Então aqui, ó, no caso, eu quero saber a probabilidade de eu acertar pelo menos 50 questões. Então vai ser 50 ou 51 ou 52 até 60. Então vai ser o somatório de x de 50 até 60, de 60x a x, 0,2 elevado a x, 0,8 elevado a 60 menos x, que dá esse valor aqui. Então olha só, a probabilidade de você fazer pelo menos 50 questões no palpite é baixíssima. Então é melhor estudar, né? E se você chutar, né, você vai esperar acertar 12 questões, ok? Se você chutar, né, nessa prova aí, você vai esperar acertar 12 questões. Outro exemplo, 10 dados honestos são lançados, né? Qual a probabilidade de que ocorram pelo menos 7 faces 6 nos 10 lançamentos? Então, pelo menos 7 é a probabilidade de x maior ou igual que 7. Então, x varia de 7 a 10, né, nesse somatório. Combinação de 10x a x, que são os 10 lançamentos, de 1 sexto, que é a face 6 elevado a x, 5 sextos elevado a 10 menos x. Então, está aqui a nossa probabilidade. Tá? Então, quem gosta de jogos de tabuleiro com dados, é difícil. Bom, então no Excel você tem isso aqui, né? 1 menos distribinômio. Então vejam que isso aqui ela não é uma regra, né? Então vai depender, por exemplo, da versão do Excel, se é em inglês ou em português, mas na versão que eu tenho vai ser esse valor aqui, né? Essa sintaxe da distribuição binomial. Então x, o valor que você quer, n número de ensaios, aqui é a probabilidade de sucesso. E aqui é acumulado, né? Então se for acumulado, verdadeiro, se não, falso. Tá? Então aqui no exemplo 1 tem esses valores que me forneceram, essa sintaxe, né, me forneceu aquele valor que eu mencionei, e no segundo exemplo eu tenho essa sintaxe. E no R eu tenho nesses comandos dbinom, pbinom, d da densidade, aqui é a probabilidade, o quantio e a geração de valores de uma distribuição binomial com parâmetros NP. Tá? Na multinomial, que tem essa notação aqui, ó, x multinomial k NP, em que esse P aqui, vejam que está em negrito, ou seja, ele está em destaque porque ele é um vetor. Então, ao invés de eu ter um só P, eu vou ter K, né, probabilidades. Então, é como se eu tivesse, no caso aqui, K categorias. Então, eu vou ter P1 associado à primeira categoria, P2 a probabilidade de ser da segunda categoria, até o PK, que é a probabilidade de estar ser da 40ª categoria, ok? Então, assim como na distribuição binomial, esses N ensaios são independentes e identicamente distribuídos e cada ensaio pertence K maior que duas categorias. Se for duas, seria no caso da binomial, tá? Cada categoria para ir de 1 até K tem uma probabilidade PI constante, tem que ser constante, associada, tal que essa soma tem que dar 1. Ou seja, os eventos, as categorias são mutuamente exclusivas. Sucesso e fracasso não tem interseção. Essas K categorias também não têm interseção. São categorias mutuamente exclusivas. XI é a quantidade de itens em cada categoria. Então a gente pode considerar como x, né, um vetor aleatório, né, de x1 até xk, como sendo aqui, ó, x1 pertencer à categoria 1, x2 à categoria 2 até xk de pertencer à categoria k, tá? De quantos pertencem à categoria k. Então, tá? A minha distribuição, a função de probabilidade conjunta de uma distribuição multinomial vai ser essa daqui, ó. P de x1 igual a x1, né, x2 até xk, né? Então eu tenho aqui, ó, como se fosse um vetor aleatório, aqui eu tenho uma função de probabilidade conjunta, né? Vai ser, ó, n fatorial sobre x1 fatorial, x2 fatorial até x3 fatorial.
P1 elevado a x1, P2 elevado a x2 e Pk elevado a xk. Então aqui, ó, se eu tenho n ensaios e eu quero saber a probabilidade de ter aqui, ó, digamos, 3, 4 e 7, eu vou colocar aqui número de ensaios, 3, 4, 7, a probabilidade de elementos associados, né, a probabilidade de ocorrência de elementos da categoria 1 elevado a 3, associada à categoria 2 elevado a 4, e aqui a categoria 3, no caso, elevado a 7, né, que foi o exemplo que eu dei. Então aqui eu vou ter para cada xi a esperança NPI, né, e para cada xi também a variância vai ser NPI 1 menos PI. Então eu tenho como se fosse várias distribuições binomiais, né, um conjunto de várias distribuições binomiais, né? Então essa seria a ideia. Veja que se eu quisesse transformar aqui, eu poderia pegar aqui x1 e ter uma distribuição binomial. x1, né, então seria a combinação de n x1, p1 elevado a x1, 1 menos p1 elevado a n menos x1. Né? Ou seja, pertence à categoria 1 ou não pertence à categoria 1. Da mesma forma, poderia ter associado à categoria 2, né? Pertence à categoria 2 ou não pertence à categoria 2, e assim vai, né? Então aqui um exemplo. Por exemplo, a gente tem... eu trabalhei com ovino na tese, então lá não foi especificamente o meu caso, mas eu trabalhei em alguns estudos que eu trabalhava com resistência do animal à verminose. Então, ele não era só resistente a não resistência, ele pode ser resistente, susceptível e resiliente. Então, eu tenho aí 3 categorias, né, de infecção aqui por verminose. Então, o resistente, ele não pega, né? Então, vê lá uma variável OPG, ovos por grama de infecção, todo mundo infectado e o animal lá de boa, ele não teve infecção. Resiliente, ele pega, ele é detectado a verminose, mas ele não tem anemia, não sofre consequência, né? Não tem sintoma da infecção. O susceptível é aquele que se infecta e tem sintoma, então ele fica anêmico, tem uma queda no peso, tem alguns sintomas aí, também fica mais fraco, né? E por aí vai. E na Poisson, né? A sintaxe da distribuição Poisson está aqui, ó, x segue p, parâmetro lambda, só tem um parâmetro. Então, essa distribuição Poisson ela acontece quando o número de ensaios é muito grande, ou seja, quando eu tenho um número de ensaios que tende a infinito. E o p é suficientemente pequeno. Então, é como se é a mesma ideia de integral e somatório, né? Quando você tem um integral, você tem a quebra, né, de seções infinitesimais daquela curva, né? Da mesma forma é aqui. Eu tenho n ensaios, 10 ensaios. Então vamos supor que eu tenho infinitos ensaios. A probabilidade de ter o meu sucesso vai ser muito baixa em cada pequeno espaço daquele ensaio. Então, quando a gente faz esse limite, né, da distribuição binomial, a gente vai ter a distribuição Poisson. Tá? Então, a função de probabilidade ela vai ser essa daqui, e elevado a menos lambda, lambda elevado a x sobre x fatorial, e o x maior ou igual que zero, ou seja, 0, 1, 2 até infinito. Esse parâmetro lambda indica a taxa de ocorrência, né, por unidade de medida, e a esperança e a variância de x, né, dessa variável x, é dado pelo parâmetro lambda. Então, o número de ligações em uma hora que o SAMU recebe, número de pacientes que têm pedra nos rins que chegam no hospital por noite, por aí vai, né? Então, um exemplo aqui, ó, suponha que a aplicação de tinta em um automóvel tem uma média de um defeito por carro, ou seja, carro vai ser minha unidade, eu vou ter em média um defeito por carro, né? Então, a probabilidade de apresentar pelo menos um defeito em cada carro é dado por essa notação aqui, P de x maior ou igual que 1, ou 1 menos P de x igual a 0. Então, fazendo o cálculo utilizando a função de probabilidade, especificamente essa distribuição, a probabilidade de ter pelo menos um defeito, né, vai ser, isso na tintura, né, na pintura, aliás, vai ser 0,6321, tá? Considerando esse exemplo aqui, com essa medida aqui de lambda, né, a taxa de falha, né, por carro na pintura. Então no Excel esse comando, essa sintaxe disk.poisson, aí aqui eu coloco x, aqui o meu parâmetro, aqui falso,
e seria especificamente o ponto de massa daquela função de probabilidade, e não contínuo, né? Aquele acumulado, né? No caso. E no R vai ser o P, pois, né? Que é a probabilidade da distribuição Poisson no ponto 0 e com o parâmetro 1. Né? Outro exemplo simples. Uma central de atendimento recebe em média 20 ligações por dia, com a probabilidade de receber pelo menos 15 ligações em um dia. Então está aqui, né, P de x maior ou igual que 15, somatório de x de 15 a infinito, né, dessa função de probabilidade dá 89,51. Né? Então está aqui, né, a minha função no Excel, e também pode utilizar aquele mesmo comando, o ppois, no R. Né? Bom, então, por enquanto, a gente vai ficar por aqui. Aí na próxima aula vai ser especificamente de inferência. Né? Então, vou falar um pouquinho de inferências desses parâmetros das distribuições binomial, multinomial e Poisson. Ok, gente? Então é isso. Já já disponibilizarei para vocês a próxima aula.